Oi, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre meio ambiente, especificamente sobre o que tem no plano de governo do Bolsonaro, o que tem no plano de governo do Haddad, sobre essa temática que causa tanta sensibilidade no mundo inteiro, meio ambiente. Inclusive para mim também é bastante sensível, porque eu sou mestrando em ciências de meio ambiente e estou terminando outra graduação, dessa vez em engenharia ambiental. Então, falar sobre meio ambiente faz parte da minha rotina e eu pretendo atuar profissionalmente nessa área, inclusive. Então, como tem algumas informações técnicas, eu vou apresentar para vocês uma pequena apresentação, né, algo básico, mas que vai dar um direcionamento melhor. Então, para quem conhece, esse é o plano de governo do Bolsonaro. Então, na prática, o plano de governo do Bolsonaro, ele não foi feito em Word, não foi feito depois de uma conversão em PDF, é uma apresentação em slide de PowerPoint, observe, é em PowerPoint. Então, não é uma apresentação com bastante informações, tem poucas informações em cada página. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pesquisar onde teria os termos relacionados ao meio ambiente. Então, por exemplo, o termo bioma, ele não consta no plano de governo do Bolsonaro. Bom, o Brasil tem muito desmatamento, então o que será que ele fala sobre desmatamento? Também não aparece nada. Bom, saneamento básico é um dos grandes problemas do Brasil, porque o esgoto urbano, o esgoto doméstico, industrial, vai direto para a natureza. O que será que ele fala sobre saneamento? Também não fala nada. Então vamos apelar, vamos colocar logo o principal termo, que é meio ambiente. Pois com certeza ele deve ter um capítulo específico, não é mesmo? Já que ele está na frente das pesquisas. Opa, encontramos a palavra meio ambiente na página 68. Vamos ver onde mais aparece esse termo, meio ambiente? Em nenhum lugar. Meio ambiente aparece apenas uma vez, como eu falei, aqui na página 68. Mas observe que ao lado de meio ambiente está o termo recursos naturais. Então vamos verificar sobre recursos naturais, já que é um termo ambiental, onde mais aparece além desse campo. Confirmou na página 68 e não aparece mais em nenhum lugar. Então, recursos naturais e meio ambiente aparece apenas uma vez. Agora, por quê? Observe algo. Se você observou, aquele termo meio ambiente aparece dentro de um capítulo chamado agricultura. Vamos verificar de novo. Observe aqui, ó. Agricultura, uma proposta de mudanças. E observa aqui. A nova estrutura federal agropecuária teria as seguintes atribuições. Aqui ele fala das atribuições, dentre as quais cuidar de recursos naturais e meio ambiente rural. O que significa isso na prática? Bom, vamos lá. Na prática, o Bolsonaro vai vai extinguir o Ministério do Meio Ambiente. E as atribuições que hoje pertencem ao Ministério do Meio Ambiente passarão a ser do Ministério da Agricultura. E qual é o grande problema? O futuro ministro da Agricultura vai ser indicado pela Frente Parlamentar da Agricultura, ou seja, por pessoas ligadas ao agronegócio. E qual é a grande questão? Boa parte dos problemas ambientais são originados no agronegócio. Então, as pessoas que causam problema vão indicar o futuro ministro da Agricultura que vai cuidar dos problemas ambientais. Então é um contrassenso, está enfraquecendo as questões ambientais do Brasil. Então, em virtude disso, a gente tem que analisar o que as pessoas estão discutindo, o que os analistas estão achando dessa situação. Então, por exemplo, a Globo News teve uma discussão, vamos ver. Uma proposta muito polêmica e radical, que é fundir o Ministério do Meio Ambiente com a Agricultura, e o novo ministro que assumiria as duas pastas fundidas seria a partir da indicação da bancada ruralista ligada ao agronegócio. Vai virar pêndulo Não, mais já está confirmado. Se eleito, tomada e ratificada. Será um ministério só e o nome será escolhido pela bancada ruralista. Ele também determinou que haverá mudanças na forma como o IBAMA e o ICMBio aplicam o que ele chama de indústria das multas, e quer combater o ativismo, que é uma declaração feita ontem que gerou muita controvérsia, e vai tirar o Brasil ser eleito do Acordo do Clima de Paris, fazendo com que o único país do mundo hoje solitário, que é o Trump dos Estados Unidos, que o único país do mundo que saiu do Acordo do Clima faça companhia com o Brasil. Absurdo. Bom, então vocês observem que foi dito que com a extinção do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura vai cuidar desse assunto, e quem vai indicar são a Frente Parlamentar da Agricultura. São os deputados e senadores ligados à agricultura, a chamada bancada rural, ou bancada do gado, como queiram. Então, qual é o grande problema? O grande problema é que, além de retirar
extinguir o Ministério do Meio Ambiente, vai enfraquecer a questão da fiscalização, vai enfraquecer o número de servidores públicos federais e há outras questões externas que vão fazer com que o Brasil também seja visto de forma errada, de forma subalterna pela comunidade internacional. Porque o Bolsonaro já declarou diversas vezes, e a gente só pode falar de meio ambiente no que se refere ao Bolsonaro, pelo que ele falou, né, em entrevistas, em reportagens, porque, como a gente viu no plano de governo dele, só fala em recursos naturais uma vez, só fala em meio ambiente uma vez e não usa mais nenhum outro termo ambiental. Então a gente só pode falar sobre o que ele vai fazer de meio ambiente pelas entrevistas que ele deu. Mas uma coisa que está clara é, ele vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente, vai criar um Ministério da Agricultura. E no plano de governo dele, a gente pode interpretar isso. Bom, mas a grande questão, nessa reportagem da Globo News foi dito que, dentre outras coisas, o Brasil vai sair do chamado Acordo de Paris. Mas o que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris aconteceu uma reunião no ano de 2015, onde 195 países se comprometeram a assinar esse acordo e se comprometeram a reduzir a emissão de gases que geram aquecimento global, que são chamados de gases do efeito estufa. 195 países assinaram. E o que aconteceu no final do ano passado, em 2017? O Trump, ele tirou os Estados Unidos desse acordo, alegando que os cientistas do mundo inteiro estavam inventando que existe um aquecimento global. E isso seria uma grande mentira, porque o mundo não está mais quente do que era antes. Esse foi o argumento do Trump, falando que os cientistas e os pesquisadores estão mentindo. E tirou os Estados Unidos do acordo global. Na verdade, o que justifica isso? O que de fato fez com que os Estados Unidos saíssem? Os grandes investidores dos Estados Unidos teriam que gastar muito e investir em mudança de tecnologia para que os gases de efeito estufa fossem reduzidos. Então, eles incentivaram o Trump a sair do Acordo de Paris, com a ideia de que outros países seguissem esse exemplo e também saíssem do acordo. Só que essa ideia é tão absurda que nenhum outro país saiu. Então, mas por que os grandes investidores fazem isso? Porque eles têm negócio em todos os lugares do mundo. Então significa que em todos os países onde eles têm negócio, eles terão que gastar para mudar a tecnologia, para emitir menos gases do efeito estufa. Isso vai diminuir a margem de lucro dele naquele ano em que o investimento tecnológico for feito. Então, para evitar qualquer gasto, para maximizar o lucro, eles não se preocupam com questões ambientais, não defendem que não tem aquecimento global. O Trump, por ter sido eleito com o apoio deles, tirou os Estados Unidos desse acordo para que outros países sigam de exemplo. Nenhum seguiu. Mas agora o Bolsonaro, da declaração, dizendo que, uma vez eleito, o Brasil vai sair do Acordo de Paris também, o que simboliza uma subalternidade total do Brasil. O Brasil vai voltar a ser tratado como quintal dos Estados Unidos. A tudo que os Estados Unidos decidem, o Brasil vai seguir como se fosse dependente dos Estados Unidos. Isso é muito perigoso na política internacional. Então, essa é uma questão. A saída do Acordo de Paris é um problema ambiental que pode... É um dos efeitos da falta de critério ambiental adotado pelo Bolsonaro, caso ele vença. Agora, observe essa matéria. A Frente Parlamentar da Agropecuária ratifica apoio a Bolsonaro no segundo turno e entrega a pauta prioritária do setor. Essa aqui é uma foto da reunião que aconteceu na casa do Bolsonaro logo após a declaração de que teria segundo turno, né, na terça-feira seguinte. Então, observa que o Bolsonaro está totalmente dependente da chamada bancada rural, da chamada bancada agropecuária. E o que ele, Bolsonaro, falou logo após a confirmação de que teria segundo turno? Vamos conferir? Queremos um fim da indústria da multa praticada pelo IBAMA e CMBio junto ao campo. Vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Vamos fazer com que, como proposta do Paulo Guedes, tirar o Estado do cangote de quem produz. Vamos regulamentar. Ok, a gente verificou que o Bolsonaro ratifica que ele vai acabar com a indústria da multa. O que é a indústria da multa? Bom, na verdade é o seguinte, de acordo com a Sueli Araújo, que é a presidente atual do IBAMA, o IBAMA realiza, em média, 1.400 fiscalizações por ano, o que é pouco, considerando o tamanho do nosso país, os problemas ambientais que nós temos no nosso país. Então é daí dessas fiscalizações que resultam algumas multas ambientais. E eles estão chamando de indústria da multa. Mas por que eles chamam de indústria da multa? Será que o governo federal arrecada muito com isso, aplica multa de propósito para fazer da multa uma arrecadação? Bom, na verdade, do que é arrecadado, 20% vai para o chamado Fundo Nacional de Meio Ambiente e 80% vai para o Tesouro Nacional. Então, nada vai diretamente para o IBAMA. Tá, mas é muito que é pago?
do total de multa aplicada pelos fiscais de IBAMA, apenas 5% são pagas, de acordo com a média histórica do IBAMA. 5% por diversos problemas, dentre os quais perdão da dívida pelo governo federal. Mas qual é a grande questão? Então não existe indústria da multa, porque não existe uma grande arrecadação de multa. E além do mais, principalmente, quando a fiscalização, quando o fiscal aplica uma multa, ele está cumprindo a sua missão institucional, está cumprindo a legislação. E muitas vezes está colocando a própria vida em risco. Porque quando você fiscaliza uma atividade na área rural, você está distante da proteção que existe nos centros urbanos, como os policiais, por exemplo. Então, você está se expondo a risco, você está colocando a sua vida em risco, o fiscal. E a aplicação da multa é algo que é feito quando a pessoa fiscalizada não está cumprindo a legislação. Então, Bolsonaro fala em acabar com a indústria da multa, que é uma falácia, porque essa indústria da multa não existe. E o que está por trás disso? Bom, sem autuação e, consequentemente, sem eventual aplicação de multa, a Polícia Federal não tem como investigar. A Polícia Federal não tem como atuar. Então eles querem, na prática, impedir que a Polícia Federal investigue. Por quê? Porque se a Polícia Federal investigar, elas poderão descobrir outros problemas. Por exemplo, se que tem a fazenda, a eventual fazenda, está tendo movimentação de drogas ilícitas, por exemplo. Ou então que está tendo contratação de trabalho análogo a escravo. Então, a multa é uma desculpa para evitar que outras coisas aconteçam, porque sem multa não tem a atuação da Polícia Federal, também não vai ter a atuação da Polícia Civil. A Polícia Civil não poderá efetuar prisões se não tiver uma justificativa para isso. E a justificativa muitas vezes começa com a atuação e começa com a multa. Mas observe que ele também fala, na Globo News tinha sido falado, nesse vídeo o Bolsonaro fala com suas próprias palavras em colocar um ponto final no ativismo do Brasil. Aí ele menciona aquela frase: tirar o Estado do cangote de quem produz. Então, o que é isso? O que ele quer fazer? Como é que ele vai acabar com o ativismo no Brasil? Duas ações diretas que estão muito claras. A primeira é acabar com o Ministério do Meio Ambiente, através da sua vinculação ao Ministério da Agricultura, e quem vai mandar é a bancada ruralista, que é justamente quem causa problema ambiental, um dos principais causadores de problema ambiental. Fazendo uma analogia, uma comparação, seria a mesma coisa que colocar uma raposa para cuidar do galinheiro. Então não vai dar certo. Nós vamos ter problemas ambientais no Brasil, de forma institucional. E a segunda ação direta que o Bolsonaro vai fazer para acabar com o que ele chama de ativismo é extinguir o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, assim, o Instituto Chico Mendes ele foi criado em 2007 com o objetivo de atuar dentro das áreas de conservação. Aquelas áreas protegidas, onde, dependendo do que existe naquele local, é proibida inclusive a presença humana. Então foi para isso que foi instituído o Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Então ele atua semelhante ao IBAMA, é uma autarquia semelhante ao IBAMA. O Bolsonaro ele vai extinguir o Instituto Chico Mendes, na prática ele diz que vai fundir com o IBAMA, vai ser o único instituto. Então ele vai diminuir o número de fiscalização e vai fazer com que as áreas protegidas fiquem menos protegidas. Porque na prática a gente precisava de mais fiscais e o Bolsonaro ele vai fazer com que haja menos fiscais através da extinção do Instituto Chico Mendes. E outra grande questão é que existe uma certa coerência em acabar com o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, com o que o Bolsonaro fala pela imprensa que ele vai fazer. Porque ele já deu reportagem falando que é um absurdo que no Brasil tenha muitas terras de proteção ambiental, muitas reservas, como ele fala. Ele quer acabar, ele quer diminuir, ele não admite que haja muitos territórios protegidos, onde seja proibida exploração mineral, onde seja proibida atividades econômicas, onde seja proibido pesca, onde seja proibido, por exemplo, a presença humana, dependendo do tipo de reserva, do tipo de unidade de conservação, do tipo de local, do tipo de característica que a legislação ambiental definiu que aquela área tem que ser. Ele quer diminuir. E outra coisa que ele chegou a dizer, ele chegou a falar que se ele for eleito, reservas indígenas não terão mais 1 centímetro de chão no Brasil. E numa reportagem seguinte, alguém questionou, porque proteção indígena é algo sensível também. E ele falou, eu falei que não vai ter mais nem 1 centímetro de terra para povos indígenas. Eu vou corrigir. Se eu for eleito, não vai ter mais 1 milímetro de terras indígenas, de reservas indígenas no Brasil. Ok, ele vai diminuir as áreas de preservação ambiental, vai diminuir as áreas de reservas indígenas. Agora, vamos parar para pensar juntos. Onde é que fica a maioria das áreas de preservação ambiental no Brasil? Na Amazônia. Onde é que fica a maioria das reservas indígenas do Brasil? Na Amazônia. Então, o que significa? O Bolsonaro vai deixar a Amazônia totalmente aberta, totalmente
com possibilidade de ser explorada, de ter seus recursos naturais, os seus minérios explorados. E sobre a Amazônia, o que será que o Bolsonaro pensa sobre a Amazônia, que é uma região tão importante para o nosso país? Vamos ver. Nós levantamos aqui um fuzil lá, a Amazônia é nossa, nós vamos ganhar a Amazônia. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa pelas suas riquezas, pelas suas riquezas minerais, biodiversidade, água potável, espaço vazio, etc. Não é mais para se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear, influência no mundo, para poder você explorar com parceria essa região, que é muito mais producente no Brasil para nós do que nós continuarmos a fazer uma exploração predatória das nossas riquezas. Ok, vocês observaram que o Bolsonaro chegou a falar falou diretamente em uma entrevista gravada, com todas as letras, de que a Amazônia não é mais do Brasil. Ele falou que a Amazônia não é do Brasil. E ele falou que ele vai chamar os Estados Unidos, que tem poderio de armas nucleares, para explorar a Amazônia. Então observe. Ele vai extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Ele vai extinguir o Instituto Chico Mendes, que cuida de áreas de conservação ambiental. Ele vai diminuir a quantidade de área de preservação ambiental, que a maioria fica na Amazônia. Ele vai extinguir todas as reservas indígenas, e a maioria fica na Amazônia. Fala que a Amazônia não é brasileira e que vai chamar os Estados Unidos para ajudar a explorar os recursos naturais da Amazônia. E ele enfatiza os minérios. Então significa o seguinte: o Bolsonaro ele faz parte de um projeto para entregar a Amazônia para o estrangeiro. Porque nas escolas dos Estados Unidos, e as pessoas que fazem intercâmbio sabem disso, nas escolas dos Estados Unidos é apresentado na aula de geografia mundial que a Amazônia tem mapas onde a Amazônia não faz parte do território brasileiro. A Amazônia faz parte de um território internacional. E o Bolsonaro, a partir do momento em que ele faz esse discurso, ele mostra que ele é signatário dessa ideia de que a Amazônia não é do Brasil. Ele falou com todas as letras. Então isso mostra que, se o Bolsonaro for eleito, o Brasil vai ser tratado como, literalmente nesse caso, como quintal dos Estados Unidos. A gente vai regredir muitos anos. E eu não estou falando em regredir 30, 40 anos, como ele falou, que ele queria regredir o Brasil. Para o Brasil voltar a ser como era 30, 40 anos. Na verdade, o Brasil vai regredir centenas de anos. O Brasil vai voltar a ser tratado como era tratado na época que era colônia de Portugal. Quando os europeus vinham, levavam os nossos minérios, levavam os nossos recursos naturais e deixavam simplesmente a devastação para a gente. É isso que está se desenhando com o Bolsonaro. A falta de preservação ambiental e a prática de discursos que mostram que o Brasil não vai ser soberano causa estranheza e preocupação para nós. Agora, vamos analisar um pouco quais as práticas que o Bolsonaro teve, ele próprio, relacionado ao meio ambiente. Bom, a primeira situação é que, em janeiro de 2012, ele foi atuado pelo IBAMA por prática de pesca na Estação Ecológica de Tamoios. É uma estação ecológica na qual a presença humana é proibida e fica na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Bom, a reportagem está aqui no hiperlink. Como esse vídeo está ficando maior do que eu queria, eu não vou apertar nesse hiperlink, mas a ideia é para mostrar para vocês que o Bolsonaro ele já cometeu crime ambiental. E em virtude desse crime ambiental, ele foi multado pelo IBAMA. E o que ele fez no ano seguinte? No ano seguinte, em 2013, o Bolsonaro criou um projeto de lei com o objetivo de retaliar os fiscais do IBAMA. Na prática, o que diz esse projeto de lei? Diz o seguinte: fica proibido o uso de quaisquer armas de fogo pelos servidores públicos no exercício de ações fiscalizatórias ambientais. Ou seja, Bolsonaro pretendia desarmar todos os fiscais do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Então, assim, o Bolsonaro ele defende o armamento da população. Só que, para fiscais do meio ambiente, ele defendia que ninguém usasse arma, que eles ficassem desarmados. E olha, as pessoas, mais uma vez, quando vão fazer fiscalização ambiental, muitas vezes estão longe dos centros urbanos, estão colocando a sua vida em risco. Então, o Bolsonaro queria que os fiscais do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, os fiscais ambientais, de uma forma geral, ficassem expostos a ações de grileiros, madeireiros, caçadores de animais silvestres. Ou seja, eles poderiam sofrer, inclusive,
o fim de sua vida. Ah, é exagero. Será que é exagero? Por exemplo, em 2006, estava tendo uma fiscalização no estado de Roraima. E o que aconteceu? O guia do IBAMA, que estava levando os fiscais para o local da fiscalização, ele foi assassinado a tiros por grileiros. Isso em Roraima. No ano passado, na cidade de Humaitá, no interior do Amazonas, teve uma fiscalização do IBAMA. E, em virtude dessa fiscalização, os garimpeiros, eles queimaram carros e queimaram simplesmente a sede do IBAMA na cidade de Humaitá, devido a uma fiscalização que eles não gostaram. Então mostra que os fiscais do IBAMA, eles estão com a sua vida em risco quando exercem as suas atividades de fiscalização. E o Bolsonaro quis deixá-los mais vulneráveis ainda, retirando a autorização que eles têm para portar arma, a autorização que existe desde 1967, diga-se de passagem. E em 2015, como estava causando muita polêmica, o Bolsonaro ele retirou esse projeto de lei de pauta, ok? Bom, mas ele tentou retaliar, então mostra que ele age como vingança, ele age de forma vingativa contra o que ele não considera agradável para ele. E observa o que falou o general Oswaldo Ferreira, que é quem está cuidando do projeto de infraestrutura de Bolsonaro. Ele chegou a afirmar isso aí, ó. No meu tempo, não tinha Ministério Público e IBAMA para encher o saco. Isso acende mais um alerta. Quem será que Bolsonaro vai colocar como Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal? Quem será? Por que eu pergunto isso? Porque não vai ter Ministério do Meio Ambiente, vai estar vinculado à agricultura, não vai ter reserva indígena, a Amazônia vai estar aberta para exploração. Então, o que significa? Que a salvaguarda vai ser a lei. Se ele não extinguir a lei, se ele não propor mudança na lei, para o Congresso Nacional mudar a lei. Se ele não mudar, dentre outras ações, o Ministério Público Federal vai ter que agir de forma muito forte para garantir que a lei seja cumprida. E como é que funciona? Os membros do Ministério Público Federal, entre eles, escolhem o que eles chamam de lista tríplice. Escolhem 3 pessoas para que um dos 3 seja escolhido pelo presidente da República para ser o Procurador-Geral da República, para ser o chefe do Ministério Público, para investigar político, para investigar o cumprimento da legislação, inclusive ambiental. E o que causa preocupação? Essa semana o Bolsonaro deu uma entrevista e falou que ele não se compromete com a lista tríplice do Ministério Público. E ele chegou a falar que ele não vai indicar ninguém que seja de ideologia de esquerda. E qual é o grande problema? A pauta ambiental, a preservação do meio ambiente, é historicamente uma pauta considerada de esquerda. Então significa que ele vai colocar alguém que não tenha preocupação nenhuma com o meio ambiente, alguém que feche os olhos para o descumprimento da legislação ambiental. Então, é algo preocupante. Ok? Bom, agora vamos passar para o plano de governo do Fernando Haddad, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores, é o candidato do PT. Então, a primeira coisa a fazer é abrir o plano de governo. Bom, então vamos diminuir um pouco aqui para ficar melhor. Então, observe, são 61 páginas, só que ao contrário do Bolsonaro, isso aqui não é uma apresentação de slide. Isso aqui é de fato um documento. Foi feito provavelmente no Word, depois foi convertido em PDF, e observe que, ao contrário do plano do Bolsonaro, isso aqui tem inclusive índice. Então fica mais fácil de saber o que fala sobre as diversas questões que a gente está pesquisando. Então observem aqui, ó. Deixa eu descer mais um pouco. Item 5. Transição ecológica para a nova sociedade do século XXI. A partir da página 47 é sobre meio ambiente. Lembra que no Bolsonaro só tinha o termo meio ambiente uma vez, e só tinha um termo recursos naturais uma vez, e não apareceu mais nenhum outro relacionado ao meio ambiente? Olha aqui no Bolsonaro, no Haddad. Tem vários itens, vários subitens explicando como vai ser tratado a questão ambiental no Brasil. O último subtópico está na página 59. Se a gente for na página 59, está aqui ele, a gente vai verificar que ele vai até a página 60. Então, na prática, são 13 páginas de práticas ambientais que o Haddad vai trazer para o Brasil, okay? Caso ele seja eleito. Então, é de fato um plano de governo. Agora, vamos tentar entender um pouco o que ele vai fazer. Bom, o que o Haddad propõe nesse plano de governo, que é de fato um plano? Então, vamos tentar aqui ser mais sintético. Sobre o Acordo de Paris, ele fala também. Lembra que o Bolsonaro falou que vai sair do Acordo de Paris? Ou seja, o Brasil não vai querer cumprir as metas para reduzir gases do efeito estufa. O Brasil não vai querer reduzir o aquecimento global. Com o Haddad vai ser diferente.
Segundo o Haddad, segundo seu plano de governo, o Brasil será referência entre os países em desenvolvimento em redução de emissão de gases do efeito estufa. Mas, relembrando, lembra da finalidade do Acordo de Paris? É os países que assinam se comprometem em reduzir a emissão de gases que causam o aquecimento global. Ok? Tá, e o Haddad falou que o Brasil vai ser uma referência nessa área. Mas como o Brasil vai conseguir reduzir as emissões de gases do efeito estufa? Bom, de acordo com o seu plano de governo, tem várias respostas. A primeira dela é a chamada reforma fiscal verde. Ou seja, ele vai aumentar o custo para quem polui, mas, por outro lado, ele vai premiar investimento e inovação de baixo carbono. Mas ele vai premiar como? Na prática, ele vai oferecer benefícios fiscais como isenção de IPI, recuperação de créditos de ICMS, recuperação de PIS/COFINS, dedução de tributos embutidos em bens de capital. Então, vai reduzir em média 46,5% no custo de investimento. Isso está tudo explicado como vai ser feito no plano do Haddad. Então, significa que aquelas empresas que realizarem inovações para reduzir a emissão de carbono vão ter redução de 46,5% em tributos. 46,5% em tributos. Então, é dessa forma que o Brasil vai se tornar referência na redução de emissão de gases do efeito estufa. E, além disso, será criado o tributo sobre o carbono. Já é um tributo adotado por diversos países para aumentar o custo das emissões de gases do efeito estufa. Então, com essas medidas, o Brasil vai tentar reduzir a emissão de gases. Mas falar, mas ele vai criar um tributo, vai aumentar a tributação, observe, ele vai incentivar, ele vai premiar, ele vai reduzir tributo para quem investir em tecnologia que gere menos gases do efeito estufa. Por outro lado, se a empresa insistir em poluir, ela vai ser punida pagando mais tributo. Então, na prática, ele vai estar incentivando a inovação tecnológica a favor do meio ambiente, algo que é muito positivo. Além do mais, tem uma meta muito ousada no plano de governo do Haddad sobre o meio ambiente, que é o desmatamento zero até 2022. Ou seja, a partir de janeiro vai começar a contar um prazo de 3 anos. Então significa que os gases do efeito estufa, advindo de queimadas das florestas, principalmente floresta amazônica, vai ser minimizado, vai ser muito reduzido. Então isso vai contribuir, vai fazer com que o Brasil de fato seja referência. Porque uma das grandes fontes de emissão de gases que aquecem o planeta vem das queimadas. Então, em 3 anos, a meta é queimada zero. Lógico, também fala sobre as atividades minerais. Só que diferente do Bolsonaro, que fala em explorar de uma forma desordenada, chamando até os Estados Unidos, que tem armas nucleares para explorar a Amazônia, o Haddad fala que será agregado valor na cadeia produtiva dos minérios. Então, na prática, o Brasil vai fazer a exploração de recursos minerais, vai fazer uma industrialização daquela matéria-prima, daquele recurso, para que ele venda um produto resultante da matéria-prima. Ou seja, o Brasil não vai vender o produto cru, o produto retirado da terra, o minério retirado da terra, vendido para outro país, para que esse outro país industrialize e depois o Brasil compre o produto industrializado. A ideia de agregação de valor na cadeia produtiva é que o Brasil passe a produzir, passe a industrializar o produto resultante dessa matéria-prima. No plano de governo também fala em saneamento básico, o que é importantíssimo, para evitar que o esgoto seja despejado diretamente na natureza. Um dos tópicos também interessantes é que fala do incentivo para que estados e municípios adotem políticas ambientais urbanas. Então, qual é o objetivo? O governo federal vai ter um orçamento direcionado para essas políticas, para quem adotar, para os estados e cidades que adotarem, para conter inundações. Muitas cidades alagam na época de cheias, para promover a despoluição de água de rios. Em São Paulo tem o Tietê, que já foi gasto demais pelo pessoal do PSDB, até hoje está poluído. Vai ser verba para realizar a construção de contenções de encostas em áreas onde possam ocorrer deslizamento de terras, por exemplo. Então, é uma política que vai atingir a tua rotina, o teu dia a dia, que vai ser feito pelas cidades. E naquelas cidades menores, com menos possibilidade de recurso, pelo governo do Estado, sempre com fiscalização do governo federal. E por falar em fiscalização, também é proposta, está incluso no plano de governo do Haddad, que vai ter a fiscalização do cumprimento imediato do Código Florestal. Ou seja, vai incluir o cadastro ambiental rural, que está no novo Código Florestal. Então a ideia é que vai ter um controle maior de quem está na floresta e fazendo o que na floresta. Então isso vai ser feito. E além disso, vai ter o programa de redução de agrotóxicos. Por quê? Para mitigar os danos ambientais que o agrotóxico causa e tentar ordenar a extensão territorial da agricultura em escala, para que não seja que a agricultura não cresça no Brasil de forma desordenada, degradando o meio ambiente. Então vai tentar controlar o agrotóxico no Brasil. E falar sobre agrotóxico é importante lembrar que em uma entrevista do Bolsonaro, ele falou que
os agrotóxicos. Como é que funciona hoje o agrotóxico? Aquele produto químico que é colocado na lavoura, na plantação, para que o produto, o tomate, enfim, o pimentão, a verdura, o produto resultante daquele plantio venha com uma qualidade, tenha uma aparência melhor, seja maior. O agrotóxico hoje ele é analisado pela Anvisa, que é um órgão da vigilância sanitária ligado ao Ministério da Saúde, e pelo IBAMA, que é essa autarquia ligada ao Ministério do Meio Ambiente. O Bolsonaro vai tirar essas atribuições da Anvisa e vai tirar essas atribuições do IBAMA. Então o agrotóxico vai passar a ser aprovado diretamente pelo Ministério da Agricultura, sem vinculação com o IBAMA. O IBAMA não vai ser extinto, mas não vai ter vinculação com o IBAMA. E não vai ter mais vinculação com a Anvisa, ou seja, não vai ser mais analisado se aquele agrotóxico causa algum mal à saúde humana. É algo muito perigoso. Na proposta do Haddad está escrito lá como vai ter um controle sobre a autorização para uso de agrotóxicos no Brasil. Então assim haverá proteção da biodiversidade e o papel da Amazônia, que é sim patrimônio brasileiro. Ao contrário do que fala o Bolsonaro, a Amazônia é sim patrimônio nacional. Então nós temos que fazer esse discurso, porque a Amazônia é nossa. E a Amazônia terá o seu papel que ela tem de relevância na transição ecológica reconhecido. Bom, então, turma, falar sobre isso é importante. Agora, eu estou em Manaus, então eu gostaria de mostrar para vocês um pronunciamento que o Haddad fez sobre o meio ambiente em Manaus, quando ele estava fazendo a campanha no primeiro turno. Preste bastante atenção. Nós vamos estimular o investimento estrangeiro e nacional aqui em Manaus, e eu já antecipo em que área que nós vamos fazer isso. Sobretudo na área de energia. Nós vamos produzir aqui o futuro. O futuro vai ser produzido em Manaus. Se eu puder, eu vou trabalhar para isso. Eu vou trazer maior produção de lâmpadas LED, maior produção de painéis solares para captação de energia solar e transformação. Nós temos que combinar a matriz energética. E o Brasil está dando exemplo de produção de energia eólica e de energia solar. E aqui, gente, não falta sol. Não falta sol. Então nós temos que saber aproveitar o potencial que é enorme, para produzir energia a partir do sol, para produzir energia a partir do vento. Qual é a combinação importante? Em primeiro lugar, meio ambiente. Tem que cuidar. Cuidar do meio ambiente é cuidar do saneamento básico também. Porque vocês têm vocês são a maior reserva de água doce do mundo, mas faltava água para beber. Se não fosse a adutora que o mundo entregou, estava faltando água potável na região norte. Então tem mais saneamento. Não pode ter lixão, tem que cumprir a lei de saneamento. Não pode ter que investir em saneamento básico para ele não poluir essa reserva de biodiversidade que é o rio Amazonas e os seus afluentes. Tudo isso está muito bem pensado. A segunda coisa é gerar emprego industrial. Nós temos condição de, na Zona Franca, produzir o futuro aqui, conforme eu disse, e atrair novas indústrias para cá, mais modernas, mais na fronteira do conhecimento. Bom, portanto, de acordo com o que o Haddad falou nesse seu discurso, ele vai valorizar a Zona Franca de Manaus, vai fortalecer o polo industrial incentivado que existe em Manaus. E falar de Zona Franca de Manaus é falar de meio ambiente, porque se você olhar o mapa do desmatamento no Brasil e concentrar os olhos nos estados que compõem a Amazônia brasileira, você vai verificar que mais de 90% das florestas do estado do Amazonas estão preservadas. Mas por que estão preservadas? Porque existe uma Zona Franca de Manaus para dar emprego para o povo amazonense, para dar emprego para o povo dos irmãos de outros estados que vêm residir em Manaus, que tem muitas pessoas de outros estados residindo em Manaus. Então é para essas pessoas que a gente fala. A Zona Franca de Manaus faz parte de um projeto ambiental, então ela vai ser fortalecida e vai ser valorizada. E de acordo com o que foi dito, no plano de governo, é em Manaus que vai ser fabricado as lâmpadas LEDs, as telas fotovoltaicas para conversão da luz solar em energia elétrica.
Então é importante. Aquelas pessoas que perderam emprego nos últimos anos com a crise ocasionada pelo Michel Temer e suas medidas antieconômicas, elas podem ter esperança de voltar a ter emprego novamente na indústria. Então, turma, falando sobre isso, a gente fez a comparação entre o plano de governo Bolsonaro, que na verdade não existe nada sobre o meio ambiente relacionado ao Bolsonaro, mas de acordo com o que ele falou ao longo da sua campanha, de acordo com o que os apoiadores falaram, a gente comparou isso com que de fato existe um plano de governo do Haddad, que é sim um plano de governo. E finalizei mostrando como vai ser bom para as pessoas que habitam em Manaus, habitam na Amazônia, mostrando que a Amazônia vai ser valorizada e é brasileira, é um patrimônio nacional, diferente do que o Bolsonaro fala. Então, portanto, no que se refere à questão ambiental, tirando ideologia, tirando o atrito político, tirando essa ideia de querer vencer de qualquer jeito só porque você não gosta do PT, por exemplo. Analisando, comparando essas propostas, você vai verificar que no que se refere ao meio ambiente, as propostas do Fernando Haddad também são melhores. Então, por isso eu retifico novamente o voto no 13 para a presidência da República. Então, reflitam, pensem nisso, pensem nas questões ambientais, que o mundo vai agradecer. Muito obrigado.